Capítulo 12. A diferença entre a presente visão da glória de Cristo pela fé e nossa contemplação dela no céu. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, versículo 7. Nesta vida, fé. Na vida por vir, visão. Essas são as habilidades da alma que a fazem ciente da glória de Cristo. A visão de fé da glória de Cristo neste mundo é confusa e obscura. Como o apóstolo diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios 13, versículo 12. O nosso conhecimento não é direto, e sim é como um reflexo imperfeito da realidade. O Evangelho, sem o qual jamais poderíamos descobrir a Cristo, ainda está longe de mostrar totalmente a grandeza da sua glória. E isto é porque a entendemos imperfeitamente. A nossa fé é fraca e imperfeita. Não há nenhuma parte da sua glória que possamos entender completamente. Em nosso presente estado terreno, há algo como uma parede entre nós e Cristo. Contudo, às vezes nós o vemos através das janelas. O meu amado é como uma gazela, como um cervo novo. Vejam, lá está ele atrás do nosso muro, observando. Pelas janelas, espiando pelas grades. Cântico dos Cânticos 2, versículo 9. Essas janelas são as oportunidades que temos de ouvir e receber as promessas do Evangelho através da graça e do ministério da palavra. Tais oportunidades estão cheias de refrigério para a alma daqueles que creem. Entretanto, a visão da beleza e glória não dura para sempre. Então clamamos: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Salmo 42, versículo 1 e versículo 2. Quando então eu o verei? Mesmo que seja apenas através de uma janela? Às vezes, à semelhança de Jó, nós não podemos vê-lo, porque ele esconde a sua face numa nuvem. Jó 38, do versículo 8 ao 9. Em outras oportunidades, ele se mostra como o sol, em toda a sua força, e não suportamos o seu brilho. Agora, através de comparações, vamos considerar como veremos essa mesma glória de Cristo quando estivermos no céu.
A nossa visão será imediata, direta e firme. Cristo pessoalmente e toda a sua glória estarão de verdade para sempre conosco. Não precisaremos mais estar satisfeitos apenas com as descrições dele que temos no Evangelho. Nós o veremos face a face. 1 Coríntios 13, versículo 12. E o veremos como ele é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Nós o veremos com os nossos olhos. Como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro. Jó 19, versículo 25 ao 27. Os sentidos do nosso corpo serão restaurados e glorificados de uma forma que não podemos entender, para que sejamos capazes de olhar para Cristo e sua glória para todos sempre. Veremos não apenas a sua natureza humana, como também a sua divindade em sua infinita sabedoria, amor e poder. Essa glória será superior a qualquer coisa que possamos imaginar milhares de vezes. Essa visão da glória de Cristo é tudo o que os santos de Deus desejam ver. É o desejo deles partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1, 23, 2 Coríntios 5, 8. Aqueles que não têm esse desejo sempre são pessoas carnais e não espirituais. 2. Ninguém nesta vida tem o poder, quer espiritual, quer físico, para ver a glória de Cristo como ela realmente é. Quando alguns reflexos dessa glória foram vistos no Monte da Transfiguração, os discípulos ficaram confusos e com muito medo. Se o Senhor Jesus viesse até nós em sua majestade e glória, seríamos incapazes de receber os benefícios ou conforto do seu aparecimento. O apóstolo João, o qual ele amava, caiu a seus pés como morto quando Jesus apareceu a ele em sua glória. Apocalipse 1:17. Paulo e todos aqueles que estavam com ele caíram por terra quando o brilho da sua glória resplandeceu sobre eles no caminho de Damasco. Atos 26, do versículo 13 ao 14. Que insulto a Deus quando pessoas nécias tentam fazer quadros e imagens do Senhor Jesus Cristo em sua glória presente. Nós apenas podemos conhecê-lo agora através da fé, obscuramente. Não podemos conhecê-lo verdadeiramente como ele é, cheio de glória indescritível. Por causa da nossa natureza pecaminosa, a nossa alma era completamente tenebrosa e má. E era incapaz de ver as
coisas espirituais de maneira correta, fomos parcialmente restaurados pela graça e nos tornamos luz no Senhor. Efésios 5:8. Todavia, a nossa alma ainda está aprisionada em nosso corpo natural e muitas fraquezas e imperfeições ainda permanecem. No entanto, isso desaparecerá para sempre no céu. Efésios 5:27. Após a ressurreição, a nossa mente e nosso corpo estarão livres de tudo que nos impedia de desfrutar de uma visão completa da glória de Cristo. Então, apenas um ato de pura visão espiritual, ao olhar para a glória de Cristo, um puro ato de amor ao unir-nos a Deus, nos fará muito mais felizes e mais satisfeitos do que poderíamos estar com todas as nossas atividades religiosas. Temos um poder natural para entender e julgar as coisas nesta vida terrena atual. Entretanto, essa habilidade natural não pode nos ajudar a ver e entender as coisas espirituais, como o apóstolo nos mostra em 1 Coríntios 2, do versículo 11 e versículo 14. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Assim, Deus nos dá a habilidade sobrenatural da fé e da graça. Ainda temos o nosso entendimento natural, mas é apenas por meio de uma faculdade espiritual que podemos ver as coisas espirituais. No céu será acrescentada a capacidade de vermos a glória. Assim como a espiritualidade não destrói, e sim aumenta a habilidade natural, assim também a habilidade para compreender a glória não destruirá os poderes da fé e da graça, e sim os tornará absolutamente perfeitos. 2. Por natureza não podemos entender claramente a essência da graça, a qual é percebida apenas por aqueles que a recebem. Semelhantemente, pela graça não podemos entender claramente a natureza da glória, a qual só poderá ser compreendida perfeitamente quando formos transformados e estivermos vivendo na glória. 3. A melhor ideia que podemos ter da natureza da glória é a de que seremos transformados na perfeita semelhança de Cristo, no momento em que ela brilhar em nós. Da natureza à glória há um trâmite progressivo. A graça renova a natureza, a glória aperfeiçoa a graça e, finalmente, a alma é trazida ao seu descanso em Deus. O homem cego viu homens como árvores andando, quando o Salvador tocou pela primeira vez os seus olhos. No segundo toque do Salvador, ele viu tudo claramente. Marcos 8, do 22 ao 25. Isso se assemelha à diferença entre a visão da graça e a visão da glória. Tendo refletido sobre a nossa mente,
Agora vamos refletir um pouco sobre o nosso corpo glorificado. Depois que formos levantados da sepultura, veremos o nosso Redentor. Estevão, na verdade, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Atos 7, versículo 55. Quem não desejaria ter compartilhado o privilégio dos discípulos que viram a Cristo fisicamente enquanto ele estava na terra? Ele lhes disse que muitos profetas e justos desejariam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Mateus 13, versículo 17. Se isso foi um privilégio tão grande, quão glorioso será quando nós, com os nossos olhos purificados e fortalecidos, virmos a Cristo na plenitude da sua glória. Não podemos imaginar como será, mas sabemos que ele suplicou ao seu Pai pedindo que nós pudéssemos estar onde ele está e ver a grandiosidade, a beleza da sua glória. João 17, versículo 24. Enquanto estamos aqui neste mundo, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. À semelhança de Paulo, também clamamos: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Romanos 7, 24. Quanto mais próximo alguém estiver do céu, mais ardentemente desejará estar lá, porque Cristo está lá. Os nossos pensamentos a respeito de Cristo são tão inadequados e imperfeitos que geralmente terminam no desejo de sermos capazes de conhecê-lo melhor. Contudo, esse é o melhor estado de alma em que podemos estar enquanto estivermos aqui no mundo. Oro a Deus que eu nunca deixe de pensar aqui e que o Senhor aumente esses desejos mais e mais em todos aqueles que creem. O coração de um crente, afetado pela glória de Cristo, é como uma agulha tocada por um imã. Ele não pode mais permanecer quieto ou satisfeito à distância, apesar de seus movimentos serem fracos e trêmulos. Ele está continuamente sendo inclinado em direção a ele, mas não chegará ao seu descanso neste mundo. Todavia, lá no céu, com Cristo, sempre diante de nós, poderemos firmemente olhar para Ele em toda a sua glória. Essa visão constante trará um refrigério eterno e alegria às nossas almas. Não podemos entender. Entretanto, como será a visão final de Deus? No entanto, sabemos que os puros de coração o verão. Mateus 5:8. E mesmo na eternidade, Cristo será o único meio de comunicação entre Deus e a Igreja. Olhemos para os santos do Antigo Testamento por alguns instantes. Eles viram algo da glória de Cristo apenas de forma velada, através de símbolos. Eles anelavam
pelo tempo em que o véu pudesse ser removido e os símbolos dessem lugar à realidade. Eles olhavam para o cumprimento de todas as promessas divinas sobre a vinda do Filho de Deus ao mundo. Havia mais poder e fé verdadeira, geralmente no coração deles, do que se encontra entre a maioria dos crentes de hoje. Quando Jesus veio, o velho Simeão, na verdade, o tomou em seus braços e disse: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 2, do versículo 29 ao 30. Temos uma revelação mais clara da natureza singular de Cristo e da sua obra do que qualquer dos santos do Antigo Testamento. E a visão que teremos da glória de Cristo no céu será muito mais clara e muito mais brilhante do que a revelação que temos agora. Se aqueles velhos santos oravam desejando tanto a remoção do véu e dos símbolos e desejando ardentemente ver a glória de Cristo, quanto mais ardentemente deveríamos nós estar orando para ver a sua glória. Até aqui temos pensado na glória de Cristo sendo mostrada em 3 planos. Os santos do Antigo Testamento, debaixo da lei, possuíam os símbolos. No Evangelho temos a perfeita semelhança. Entretanto, devemos esperar até o céu, onde Cristo está, para virmos e desfrutarmos a realidade. Agora vamos examinar a nós mesmos para vermos se estamos avançando continuamente em direção da perfeita visão da glória de Cristo no céu. Se não estamos, é um sinal verdadeiro de que a nossa fé não é real. Se Cristo está em nós, Ele é a esperança da glória. Colossenses 1:27. Muitos amam o mundo demais para desejarem deixá-lo subitamente e chegar ao lugar onde possam ver a glória de Cristo. Os seus interesses estão em suas posses, seus negócios ou suas famílias. Tais pessoas veem a beleza deste mundo no espelho do amor próprio e a mente delas está sendo transformada na mesma imagem egoísta. Por outro lado, verdadeiros crentes que se deleitam em ver a glória de Cristo no Evangelho são transformados à sua imagem. Apenas o nosso Senhor Jesus Cristo entende perfeitamente as eternas bem-aventuranças que serão desfrutadas por aqueles que creem nele. Ele ora para que estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. João 17, versículo 24. Se podemos, no presente, entender apenas um pouco do que esta glória significa, pelo menos deveríamos confiar na sabedoria e no amor de Cristo, que ela será infinitamente melhor do que qualquer coisa que possamos desfrutar aqui. Porventura não deveríamos estar continuamente desejando ser incluídos nessa oração?